foi sair daqui do Brasil para o Canadá? Então, morar fora, a questão do Canadá, eu tive sempre um sonho muito grande de morar fora. Isso, Nossa. desde uns 13 anos por aí, eu lembro que eu queria fazer parte do high school, do ensino médio fora. Mas era difícil para meus pais, eles nunca tinham saído do Brasil. Então, e naquela época, eu lembro, anos 90, né? Então a moeda real e dólar era quase equivalente. Equivalente. Então, era muito acessível para as condições que meus pais tinham, mas mesmo assim, era mais limitações de ir para outro país, conhecer outro país. Então, não consegui, mas sempre tive aquele anseio de morar fora, quero morar fora, quero morar fora. Durante a faculdade também, as oportunidades de intercâmbio naquela época eram poucas, então não foi possível. Na verdade, eu não consegui, não fui atrás, achava que não era possível, que teve um colega que conseguiu. É uma questão de você, se você quer, que tem aquele foco, você tem que pensar, vai ser possível que você vai conseguir. Mas não era o momento certo. Então, daí eu saí para estágio e depois do estágio eu pensei, agora é a oportunidade, antes de conseguir um emprego, o primeiro emprego, começar a trabalhar e novamente estar presa no emprego, estar presa numa situação, eu tenho que, agora que eu terminei a faculdade, estou terminando o estágio, eu tenho que realizar esse sonho, eu preciso ir para fora. E aí foi com o motivo de estudar inglês, eu já estava com a documentação para acessar um programa de pós-graduação, uma especialização, um mestrado, se fosse possível. Eu comecei a entrar em contato pelo Orkut, sei que as pessoas vão lembrar o que é Orkut. Orkut, gente! Eu falei que a história é longa, né? Pelo Orkut, com pessoas que estudavam em Guelph, para saber se era possível, se tinha pessoas de estrangeiros que estudavam lá, para ter informações. Então eu encontrei uma comunidade do Food Science lá de Guelph. Eu comecei a entrar em contato com algumas pessoas com nomes diferentes, porque eu imaginei que eles fossem estrangeiros. E daí ele falou, eu entrei em contato com o iraniano, que me ajudou muito no começo, e ele me falou, tem uma brasileira que está estudando aqui, a Valéria, que foi minha anja lá no Canadá, que é uma brasileira. Ele me passou, na época, o contato lá, acho que era ICQ ou MSN, enfim, para conversar com ela. A gente começou a conversar, ela falou que era possível, que na pós-graduação a maioria das pessoas eram estrangeiras, que era difícil os canadenses irem, então tinha possibilidade de bolsa, principalmente no Food Science. E eu falei assim, agora vai, né? Ela me ajudou também a documentação que eu precisava. E quando eu fui pra lá, eu estava com a documentação pronta e traduzida, a tradução já aumentada, para tentar os processos seletivos, ou no Food Science, ou em outro programa, ou em alguma área ali. Eu queria ir para lá para estudar inglês, mas com a possibilidade de ficar lá mais tempo. Não era algo que eu estava querendo ficar lá só 4 meses e voltar. Eu queria ficar lá de qualquer forma. Que bacana! Mas tu já tinha ideia que tu queria Guelph? Então, primeiramente, eu pesquisei vários países, várias... tá. Então, antes disso, eu tinha pesquisado. Eu tinha feito mapeamento. Tinha pesquisado, eu tinha procurado na Europa, Reino Unido, ali, Inglaterra, era um lugar que me chamava atenção, mas a moeda era muito cara. E aí foi eliminada porque a questão de custo não tinha condições. Procurei Estados Unidos, o Canadá, mas o Canadá me chamava mais atenção por ser um país mais diferente do que os Estados Unidos, que eu gosto de ser diferente dos outros. Isso é fantástico, adorei! E aí eu falei assim, a moeda canadense era na época mais baixa que a moeda americana, então esse país parece interessante. Entendi. Tinha olhado em Austrália, praia, tinha me apaixonado, mas a Austrália é do outro lado, passagem caríssima, então foi toda uma seleção. Assim, vamos ver então o Canadá. Aí filtrei Canadá. Onde tem as universidades de Food Science, procurando sites, todos os lugares. Tinha em BC, na Colômbia Britânica, tinha lá no Ontário, e eu acabei vendo que Guelph era a melhor, a mais reconhecida, assim, a mais conhecida na área de ciência de alimentos. Então foi essa filtragem até chegar em Guelph. Até chegar lá.